Salve salve aos curiosos de plantão. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Verso. A curiosidade do dia é: vacinas que trouxeram mais tranquilidade para a população. Nos últimos meses o mundo vivia o anseio pela vacina contra a Covid-19, porém a humanidade já experimentou outras esperas por vacinas hoje bem comuns, mas na época muito aguardadas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação. Trazemos para nossos inscritos incríveis curiosidades que não costumam te contar. E vamos para nosso pódio de vacinas. Varíola. A primeira vacina em que se tem conhecimento no Ocidente foi criada em 1796, pelo médico inglês Edward Jenner. Seu método de combate à varíola, que hoje parece rudimentar, revolucionou a história da medicina. A técnica que possibilitou a imunização contra o vírus envolvia retirar o pus de uma ferida de alguém infectado com varíola bovina e inoculá-lo na pele de outra pessoa, na chamada de inoculação braço a braço. O método provou-se eficaz contra uma das epidemias mais mortais que a humanidade já conheceu. A doença infecciosa tem registros pré-históricos e foi um grave problema de saúde durante séculos. No século XVIII, a varíola matava uma média de 400 mil europeus por ano. No século XX, estima-se que até 500 milhões de pessoas tenham morrido do mal. Após sucessivas campanhas de vacinação por todo o mundo, a doença foi erradicada em 1980. Raiva, reconhecido como um dos pais da microbiologia, o químico Louis Pasteur tem entre suas importantes contribuições para a medicina a invenção da vacina contra a raiva, conhecida como antirrábica. O método de imunização, desenvolvido em 1885 em parceria com o médico e bacteriologista Emily Hawkes, trouxe grande alento, pois os casos, em quase sua totalidade, resultavam em morte. Transmitida por mordidas ou arranhões de animais infectados, a raiva, antes chamada de hidrofobia, é conhecida desde 500 a.C., mas só no século XIX, Pasteur provou que a enfermidade era causada por um vírus, e não por uma bactéria, que se alojava no sistema nervoso central. Desenvolveu a primeira vacina em 1884, usando medulas espinhais de coelhos infectados e imunizou 120 cães. No ano seguinte a vacinação em humanos foi testada com sucesso. Tétano. Além de abreviar vidas, o tétano desafiava o progresso da medicina, uma vez que a mais simples cirurgia carregava risco de contaminação, o que impunha outros custos à saúde. Isso tudo mudou com a descoberta do fisiologista e microbiologista alemão Emil von Behring, que a partir de 1890 obteve sucesso no desenvolvimento de uma antitoxina capaz de neutralizar os efeitos das toxinas da bactéria causadora do tétano. Em 1897, o microbiologista francês Edmond Nocard provou que a antitoxina poderia fornecer uma forma de imunização. Na década de 1920, a vacina contra tétano foi inventada e amplamente utilizada para a imunização de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Difteria, causada por uma bactéria passível de transmissão pelo ar e de fácil contágio, a difteria foi uma das doenças epidêmicas de maior predominância na história. Entre seus sintomas estão febre, tosse, inflamação e o aparecimento de placas espessas e acinzentadas no fundo da garganta. O agravamento pode levar à morte por insuficiência respiratória ou problemas cardíacos. Nas crianças a doença mostrava taxa de mortalidade elevada. Por isso, o cientista Emil von Behring ganhou o apelido de o salvador de crianças ao desenvolver seu soro, uma antitoxina, contra a difteria. A descoberta lhe garantiu o primeiro Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1901, e pavimentou o caminho para o desenvolvimento de uma vacina em 1923. A DTP, vacina tríplice bacteriana, contra tétano, difteria e coqueluche foi criada na década de 1930 e desde os anos de 1980 é usada em ampla escala para imunização contra as três doenças. Tuberculose, BCG. Descrita na literatura médica desde a antiguidade, a tuberculose é até hoje uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo, com uma taxa de cerca de 1,6 milhão de mortes ao ano. No século XIX e início do século XX a doença era chamada de mal do século dada sua alta incidência e crescente transmissão nos grandes centros urbanos. Foi nesse período também que os primeiros importantes avanços no tratamento da doença foram descobertos. A pasteurização foi inventada por Louis Pasteur, em 1862 e o bacilo causador da tuberculose foi descoberto em 1882, pelo bacteriologista alemão, Robert Koch, o que lhe valeu em 1905, o Nobel da Medicina.
Em 1908, o bacteriologista Albert Calmette e o veterinário Camille Guerin iniciaram um estudo para buscar um tratamento para a doença. Conseguiram desenvolver um bacilo, chamado de bacilo Calmette-Guerin, BCG, que serviu para a criação de uma vacina contra a tuberculose. A imunização em humanos foi testada com sucesso em 1921. A vacina BCG é mundialmente utilizada e ao longo dos anos se mostrou eficiente na prevenção à hanseníase. Febre amarela. Os primeiros registros da febre amarela datam do século XVII, mas diferente da dinâmica de outras doenças do período colonialista, as epidemias foram importadas das colônias para a Europa. Surtos epidêmicos tomaram a Filadélfia em 1793 nos Estados Unidos, Barcelona na Espanha, em 1803. No início dos anos de 1900 no Brasil contavam-se milhares de casos e centenas de mortos ao ano pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O problema era tão grave, que muitos países suspenderam o comércio com o país e proibiram seus navios de aportarem em portos brasileiros. Ainda sem vacina, a contenção da epidemia foi obtida graças aos esforços de prevenção aplicados pelo médico Oswaldo Cruz, durante a primeira grande campanha sanitária da República. A busca por uma vacina urgia, a doença colocava-se como um desafio à comunicação e comércio global. Em 1913, com a abertura do Canal do Panamá e o aumento das viagens pelo mundo, o esforço na obtenção de uma cura intensificou-se. Diferentes métodos de imunização surgiram, até a criação de uma vacina de ampla eficácia desenvolvida pelo virologista Max Taylor em 1937. A descoberta lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina de 1951. Influenza. Além dos casos sazonais, presentes até hoje, relatos sobre surtos e epidemias de gripe estão presentes na historiografia e remontam a períodos anteriores ao século XII. Mas, foi no século XX que a pandemia de gripe espanhola em 1918, a mais mortal da história contemporânea com estimadas 50 milhões de mortes, postulou um novo desafio para a saúde global. A pandemia terminou sem que a medicina pudesse fazer o frente à doença, fosse formulando uma droga que possibilitasse cura ou uma vacina que protegesse contra o vírus da influenza tipo A e seus subtipos, como o H1N1. Desde então, a busca por uma vacina contra doenças respiratórias provocadas por agentes patogênicos se colocou como uma questão de suma importância para a preservação de vidas frente a uma nova epidemia. Na década de 1930, o desenvolvimento da cultura de vírus em ovos embrionados de galinha fez com que a produção de vacinas desse um salto. A técnica permitiu a criação de imunizantes de sucesso, como a vacina contra a gripe utilizada pelos soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial nos anos de 1940. Nos anos seguintes, a vacina contra a gripe e seu uso sazonal se popularizaram. Hoje ela é elaborada anualmente, de acordo com os relatórios dos Centros de Vigilância contra a Influenza de todo o mundo que mapeiam as tendências e novas mutações do vírus. Poliomielite, doença infecciosa viral que ataca o sistema nervoso e pode levar a diferentes graus de paralisia e, em alguns casos, até a morte por parada respiratória. A poliomielite é conhecida desde a antiguidade, está presente não apenas nos registros médicos, mas em imagens que retratam adultos e crianças com membros atrofiados. As crianças são o maior grupo de risco do poliovírus, por isso a enfermidade também é conhecida como paralisia infantil. Durante séculos, os surtos foram atenuados apenas pela instalação de quarentena. Até que nos anos de 1940 e 1950, uma assustadora epidemia atingiu os Estados Unidos. Milhares de crianças sucumbiram à doença. Os casos graves passavam semanas internados dentro de tanques conhecidos como pulmões de ferro, ventiladores que ajudavam na atividade respiratória. Um esforço coletivo direcionou pesquisas para conter a doença. Em 1948, a equipe liderada pelo biomédico americano John Enders conseguiu cultivar o vírus em tecido humano, o que tornou possível o desenvolvimento de uma vacina. Em 1955, a vacina injetável com o vírus inativado criada pelo virologista americano Jonas Salk entrou em uso. Em 1961, a vacina oral com o vírus atenuado desenvolvida pelo médico polonês Albert Sabin entrou no mercado. Ambas as invenções foram fundamentais para o combate à polio. O Brasil, após décadas enfrentando epidemias da doença, erradicou a polio em 1990, para barrar transmissões. Gostaram? Não esqueçam de compartilhar com os amigos e de curtir nossos vídeos para ajudar no crescimento do canal. Se cuidem, conscientizem suas famílias, mantenham as vacinas em dia.
E até os próximos vídeos.